verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Amém, irmãos. O apóstolo Paulo foi talvez o discípulo de Cristo, eu diria que certamente o discípulo de Cristo que mais viajou, mais pregou o evangelho. Ele foi o que mais deixou cartas escritas. Grande parte da nossa fé hoje vem do que Paulo deixou registrado. Mas os últimos anos da vida do Paulo foram muito difíceis. Ele ficou preso, ele passou preso os últimos anos da vida dele. E lá em Israel, durante 2 anos, quando o governador era o governador Félix, romano, ele ficou preso por 2 anos e constantemente o governador chamava Paulo, porque ele gostava de ouvir Paulo falar, Paulo pregar, ele se interessava e Paulo era muito culto. E também a palavra fala que o governador Félix esperava que Paulo lhe desse alguma propina para ser solto, e Paulo nunca lhe deu. E passados 2 anos, quando vinha um novo governador, o Pórcio Festo, Félix, para agradar os judeus, manteve Paulo preso. Ele mesmo já tinha dito, não vejo nada de errado para que você continue preso. Mas para agradar os judeus, ele manteve Paulo preso. Então veio um novo governador, o Festo. E aí Paulo apela para Roma. Ele fala, eu apelo para César. Porque na verdade o Espírito Santo já tinha avisado a Paulo que Paulo deveria pregar em Roma também. E aí então ele vai depois como prisioneiro para Roma. Mas aqui então, quando ele está preso ainda lá em Israel, com esse novo governador, um dia o rei Agripa, vem para entrevistar Paulo. E esse trecho que nós vamos ler agora da Palavra de Deus, foi uma conversa, uma entrevista de Paulo perante as maiores autoridades da época, na sua região. Ali está diante de Paulo o rei Agripa, o governador Festo e as principais autoridades. Então, vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 26. Atos 26. O verso 8. Atos 26, 8. Paulo diz assim, dirigindo-se ao rei e todos que estão ali. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Parece incrível para vocês que Deus ressuscite os mortos? Parece incrível para você? Sabe, a maior tônica da mensagem de Jesus Cristo, Deus se fez homem, habitou entre nós, desceu do céu para falar de vida eterna para nós. Jesus veio para falar sobre vida eterna. E se existe vida eterna, tem que haver ressurreição. Concorda? Porque essa vida aqui é muito passageira. O ser humano vive no máximo 120 anos pela palavra. Então, se existe vida eterna, tem que haver ressurreição. E Paulo então fala para o rei, para eles, olha, parece incrível para vocês que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha, é importante que vocês saibam que Paulo, na altura ele era chamado de Saulo ainda, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele era um judeu ortodoxo, radical, fariseu.
E ele considerava que os cristãos eram uma seita. E ele perseguia os cristãos. O que pode ter feito um homem culto? Paulo era muito culto. O próprio rei fala para ele, olha Paulo, eu acho, sabe o que? Eu estou achando que as muitas letras te fazem delirar. Eu estou achando que o seu conhecimento extremo te faz delirar. Nós sabemos pela Bíblia que Paulo, ele falava pelo menos o latim, o grego e o hebraico. Isso certamente pela Bíblia. Ele sabia ler e sabia escrever. Deixou as cartas escritas. Muitas de próprio punho, ele fala. Naquela época, muitas pessoas não sabiam ler, muito menos escrever. Então, Paulo era muito culto. Além de ler e escrever, ele falava pelo menos 3 idiomas. O próprio rei fala, olha, o seu conhecimento excessivo te faz delirar, Paulo. O que faz um homem bem-sucedido, reconhecido na sua nação, cidadão romano, ele era judeu, mas era cidadão romano. O que faz um homem virar crente? Virar crente. Então ele está dizendo para o rei, olha rei, eu tinha imaginado que contra o nome desse Jesus Nazareno eu tinha que fazer muitas coisas, eu mesmo ia e perseguia esses cristãos e dava o meu voto de morte contra eles, arrastava eles para as prisões. Versículo 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Na base da tortura, Paulo obrigava eles a blasfemarem contra o nome de Jesus Cristo. E enfurecido demasiadamente contra eles, contra esses crentes, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha ressuscitado. Mas quando Paulo perseguia a igreja de Jesus, estava perseguindo Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Aquele homem culto, poderoso, de certa forma até um pouco arrogante, muitas vezes o poder traz arrogância, ele teve um encontro inesperado com o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Todos que estavam com ele viram aquela luz e caíram por terra. E Jesus fala em hebraico com ele. E respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, e herança entre os santificados pela fé em mim. Ali naquele mesmo momento, quando Jesus tem um encontro com Saulo, porque Jesus que foi ao encontro dele, Jesus fala, olha Saulo, é por esta razão que eu apareci para você agora, para te fazer como testemunha para os judeus e para os gentios. E eu vou te proteger, e eu ainda vou aparecer para você muitas vezes. E eu envio você, olha por que aquele homem mudou. Eu envio você para abrir os olhos deles, e das trevas converter à luz, e do poder de Satanás
a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Aleluia! Por isso Saulo mudou. Ele teve encontro com Jesus. E Jesus não está brincando. Jesus fala, olha Saulo, eu envio você para tirar as pessoas das trevas para a luz, para tirar as pessoas da mão de Satanás e levar para Deus. Isso é sério. Não é só porque a gente está no século 21, com toda essa tecnologia de microfone sem fio e todas as nossas modernidades, não é por isso que a palavra deixa de ser verdadeira e Jesus continua vivo. E o ser humano ainda continua precisando de salvação para ser arrancado das trevas para a luz e das mãos do diabo, de Satanás para Deus. Pensa nisso. Por mais inteligente, culto, poderoso que você se ache, veja Paulo. Certamente Paulo era muito mais inteligente, sábio, influente e conhecedor do que eu. E a vida dele foi mudada quando ele teve encontro com Jesus Cristo. E ele viveu a vida dele depois por causa disso, por essa causa. 28. E disse Agripa a Paulo, o rei Agripa disse a Paulo, 28, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo, quase que você me convence, Paulo, a me tornar cristão. Depois você lê com calma todo o discurso de Paulo. O rei fala, quase que você me convence. E disse Paulo, prouver a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quem dera que todos vocês se tornassem cristãos como eu, exceto essas cadeias que me prendem. Aleluia. Paulo estava sendo julgado, ele estava preso porque ele pregava a ressurreição. A ressurreição. Jesus Cristo veio para falar da ressurreição. Eu vivo com a certeza de que depois da minha morte, eu vou continuar vivo. O Espírito nunca morre. Isso é a ressurreição. Mas tem algo importante. Entrou na história aqui Satanás e Deus, entrou na história trevas e luz. Existe o mal, existe o diabo. Não deixa a internet te enganar. Quando Jesus ora e nos ensina a orar, Ele fala, livra-nos do mal. O mal existe. Por mais que você queira ser politicamente correto, tudo é bom, tudo é certo. Não é. A Bíblia é verdadeira. Ela se cumpre. Bem, para que Paulo pregasse a ressurreição, ele tinha que ter certeza. Concorda? Uma coisa é você ouvir, mas você tem que ter certeza. Paulo, ele teve certeza absoluta depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E depois a Bíblia mostra que Paulo teve vários outros encontros com Jesus. Vários outros. Mas aquele encontro foi tão real que todos que estavam com Paulo naquela caravana para Damasco, todos viram aquela luz. E Jesus fala com ele. Então ali ele tem certeza que Jesus está vivo. Tanto que ele pergunta, quem és, Senhor? Quem é o Senhor que está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu vou pedir para você abrir agora a palavra em 1 Coríntios capítulo 15. Esse é um dos capítulos mais enigmáticos da Bíblia. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, escrito por Paulo. Esse capítulo aqui fala sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Muitas pessoas e muitas religiões falam que só tem essa vida aqui.
Muitas pessoas não creem nem em Deus. Algumas pessoas e algumas religiões creem em reencarnação. Jesus Cristo prega a ressurreição, porque Ele próprio ressuscitou. Então aqui em 1 Coríntios 15, no verso 3, 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12, depois da ressurreição. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Você viu por que a fé cristã chegou até nós? Por que toda aquela geração, a maioria deles morreu torturado, queriam que eles negassem a fé, queriam que eles negassem, eles não negaram, eles morreram, asseverando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou. Você viu por quê? Ele apareceu primeiro para Pedro, depois para os 12, depois ele apareceu para 500 irmãos de uma só vez, depois ele apareceu para Tiago, depois para todos os apóstolos, apareceu para aqueles 2 no caminho de Emaús, depois apareceu para Paulo. Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E porque todos eles viram, eles diziam assim, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, eu não posso deixar de falar. Jesus está vivo, Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou. E é por causa disso que Paulo então está sendo lá interrogado pelo rei. Agora veja aqui o verso 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Muitas vezes você vai ver a Bíblia falando em dormir no sentido de morte. Você viu ali mesmo, quando fala que Jesus foi visto de uma vez só por 500 irmãos, dos quais a maioria vive ainda e alguns já dormem. Alguns já tinham morrido. E aqui fala que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora interessa a nós. Jesus é a primícia, Ele é o primeiro que ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Que muitos outros ressuscitarão. Daniel capítulo 12, o profeta Daniel tem uma referência lá no Velho Testamento, que fala que nos últimos tempos ressuscitarão, uns para vergonha eterna e outros para justiça eterna. Jesus foi o primeiro dentre os que morrem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo foi o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus voltar, os que são de Cristo vão ressuscitar. Você sabe que Jesus disse quando ele estabeleceu a aliança, a ceia, ele fala, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que são dele ressuscitarão. Essa palavra é atual, irmãos. É muito atual porque Jesus fala, olha, veja que ninguém te engane, veja que ninguém roube o teu tesouro. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Um dia chega. Jesus falou que a volta dele vai ser como o ladrão de noite, quando ninguém está esperando, de repente ele chega. A palavra fala que as pessoas vão estar dizendo, imagina, desde que os pais morreram, falam que ele vai voltar, cadê a volta dele? O que acontece é que Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Ele está esperando o tempo que a gente está vivendo, que chama a época da graça. É o período da salvação. É o período que Jesus falou, vão, preguem as boas novas a todos. As boas novas são essas que eu estou te falando, que existe uma ressurreição. Pregue as boas novas, quem crer e for batizado será salvo. Deus não retarda a sua promessa, Ele só está esperando que o maior número possível de pessoas se salvem, e para que isso aconteça, a igreja tem que acordar. A gente tem que falar de Jesus. Lá na Europa já não se fala mais quase de Jesus. Tem uma outra fé entrando na Europa, a fé islâmica. Os países do norte da Europa já são ateus. E alguns agora até falam dos deuses nórdicos, os vikings lá, os deuses Thor. Começam a dizer que o cristianismo é coisa de terceiro mundo. Jesus vai voltar. Jesus está vivo. Você vai precisar que Ele apareça um dia para você e fale, ei, eu sou Jesus a quem você persegue, como Ele falou com Paulo. Como será essa ressurreição? Como será essa ressurreição? 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão os mortos? Será que é aquela coisa dos embalsamados lá do Egito, então tem que embalsamar para a ressurreição? Com que corpo virão os mortos? Como será a ressurreição? Deus fala isso na Bíblia, está explicado. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Veja isso. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aleluia! Aleluia que ressuscitará com vigor, né? Porque à medida que os anos vão chegando, a gente vai perdendo, vai ficando fraco. A gente é corruptível, vai ser tudo transformado. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus falava assim, eu não sou deste mundo, e vocês também não são. O segundo homem é do céu. O primeiro homem é Adão. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia!
Deus está falando com você. Nós todos temos a imagem terrena, mas nós todos teremos a imagem celestial. Se ressuscitarmos com Ele, claro. Aqui ele está esmiuçando, hein, sobre a ressurreição. Você está acompanhando? E agora ele vai falar de um mistério. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Carne e sangue, esse corpo terreno, não pode herdar o reino de Deus. E nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. A Bíblia fala que o mistério que esteve oculto por séculos e gerações foi revelado a nós, os gentios. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória, a esperança do corpo ser glorificado. Esse é o mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Qual é o mistério que esteve oculto por séculos e gerações? Cristo em nós é a esperança da glória. Que glória! Corpo glorificado, corpo de glória. E aqui ele revela, eis aqui digo o mistério, nem todos morreremos. Quando a última trombeta soar, quando o chofar soar, os mortos em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aqui é o arrebatamento. É o arrebatamento. É uma coisa misteriosa que tem na Bíblia. Ressurreição já é misterioso. Agora arrebatamento também. Arrebatamento em inglês é uma palavra super interessante, né? É rapture, não é reptile, não é reptile, né? Não é réptil. Rapture é arrancamento, rapture, arrebatamento. Quando Jesus voltar, a situação na terra vai mudar assim num piscar de olhos, como ele fala. Muitos que estiverem vivos, que têm o Espírito Santo, serão arrebatados. Primeiro, antes disso, os que já morreram em Cristo ressuscitarão. Já pensou que loucura? Aí nessa hora, a cúpula da ONU, a cúpula da Organização dos Estados Americanos, a cúpula dos maiores governantes, os banqueiros mundiais, os que não forem cristãos, vão ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Cadê a ciência? Cadê toda a tecnologia? Quem pode explicar o que está acontecendo? Porque vai chegar uma hora, irmãos, que o dedo de Deus, a mão de Deus vai começar a agir. Por enquanto as coisas seguem o seu curso natural. Mas tem uma hora que o que está previsto vai acontecer. Jesus vai voltar. E vai acontecer o arrebatamento. Porque o arrebatamento é o que precede a ressurreição. Ele veio para pregar a ressurreição. Paulo pregava a ressurreição. Eu quero pregar a ressurreição. Isso é boas novas, isso é evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Amém? A gente estava aqui, né? Vamos lá. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Afinal, vida eterna é eterna, então isto que é mortal tem que se revestir da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Irmãos, este mistério é o arrebatamento. Tem uma outra passagem da Bíblia que fala claramente do arrebatamento. Quem é que vai ser arrebatado? É a Igreja Ágape? É a Igreja Assembleia de Deus? É a Quadrangular? É a Comunidade da Graça? É a Batista? Não é placa de igreja. Quem vai ser arrebatado são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Deus não tem placa de igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, que têm o Espírito Santo, ressuscitarão. Amém? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E o Satanás está aí para enganar todo mundo, para tentar tirar você do caminho de Cristo. Lembra que Deus falou para Paulo: Paulo, eu te envio para resgatar o povo de Satanás para Deus, das trevas para a luz. Você acha que Satanás vai querer entregar facilmente as pessoas? Não. Eu peço que você vá lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu espero que essa noite ou você não durma ou você durma muito bem. Você não durma se você não tiver certeza da sua salvação, que essa palavra te incomode o suficiente para você entregar a vida para Jesus. O rei Agripa falou: Paulo, você quase me convence. Paulo fala: quisera eu, rei, que você fosse igual eu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 13. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Lembra? Dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre. Não parece loucura isso? A Bíblia... Irmão, se Deus quisesse ser levado a sério, Ele podia tirar isso da Bíblia, não podia? Não é loucura demais? Mas justamente porque Ele quer ser levado a sério, isso está na Bíblia, porque isso é verdade. Jesus falava: olha, se você não acredita em mim, pelas palavras que eu falo, acredite pelo menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Eu sou Deus. Eu estou falando, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês, porque a minha vontade é que onde eu estiver, estejam vocês também. E vocês sabem qual é o caminho. E Filipe falou: Senhor, não sei qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vou para a casa do Pai e vou voltar para buscar vocês, é o arrebatamento. Ele vai voltar.
Cada um dos apóstolos, cada um daqueles discípulos, eles foram mortos porque eles falavam isso. Isso era loucura, isso era agressão, parecia esse povo louco. Tanto é que quando a equipe apostólica de Paulo chegava numa cidade, sabe qual era a notícia? Olha, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram aqui. Que você seja conhecido como um desses. Porque na hora que Jesus voltar, você vai ser um daqueles que vai subir. E ele conclui, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que se alguém morre salvo, se alguém morre em Cristo, vai ressuscitar quando ele voltar. Vai ressuscitar para a vida eterna. E aquela geração que ainda estiver viva quando ele voltar, não sabemos se é na nossa geração, se é na próxima, mas está tudo aqui. No momento que Jesus voltar com os seus anjos, tem várias passagens que falam sobre isso, né? Agora não é um estudo sobre o arrebatamento, mas várias passagens falam, quando Jesus voltar, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e todos que estiverem vivos, quando ele voltar, terão aquele corpo transformado, de corpo terreno para corpo de glória. Amém? Lembra, a Bíblia descreve muito bem como era o corpo de Jesus, o corpo depois da ressurreição. Jesus estava no caminho de Emaús com 2 discípulos, ele andou com eles 13 quilômetros, e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus ressurreto. Somente quando Jesus parte o pão e abençoa da graça, eles reconheceram que era Jesus, e aí Jesus desapareceu. Jesus, com o corpo glorificado, ele entrou no cenáculo onde os discípulos, com medo, estavam reunidos orando, por medo da perseguição, portas fechadas, e Jesus se apresenta no meio deles. Como é que Jesus atravessou a parede? Corpo glorificado. E eles ficaram tão apavorados. Na segunda vez que Jesus aparece a eles, Tomé estava tão incrédulo, não é possível que Jesus ressuscitou mesmo. Eu sei que ele falou, mas não é possível que ele ressuscitou. Não existe, nunca ninguém ressuscitou. E Jesus fala, Tomé, olha, veja que sou eu mesmo, coloca a sua mão aqui, coloca a sua mão. Um espírito não tem carne e ossos, ele falou, põe a sua mão e veja, Tomé. Uma outra vez, quando Jesus aparece aos discípulos, Jesus estava na praia, os discípulos estavam pescando, e eles veem Jesus na praia. Quando eles reconheceram que era Jesus, ressurreto, Pedro se joga na água e vai nadando. Pedro era sempre impetuoso, né? Os outros tiveram paciência e foram remando até a praia. E quando eles chegam na praia, Jesus está assando um peixe. E Jesus come um peixe com eles. Ele falou, vocês querem? Estava todo mundo boquiaberto, ninguém sabia o que falar. Aí Jesus pegou e comeu um peixe. Eu sempre falo disso. Eu ia ficar nessa hora olhando, quero só ver. Se for espírito, o peixe vai cair no chão. Né? Mas Jesus comeu o peixe. Jesus ressuscitou. A ressurreição existe. O corpo glorificado permite atravessar a parede. O corpo glorificado permite a ascensão de Cristo, que aconteceu. Os discípulos estavam reunidos com ele e, de repente, Jesus começa a subir e desapareceu entre as nuvens. E os anjos falaram, varões galileus, por que vocês estão assim assustados? Assim, da mesma maneira que o viste subir, ele voltará. E sabe, a Bíblia está dizendo que você também vai ter um corpo glorificado. É o corpo da ressurreição. Mas depois da ressurreição, para onde é que a gente vai? A gente vai ficar vagando que nem almas penadas por aí? Você já deve ter visto muitas cenas em filmes e até em novela do céu, não é? Como é que é representado o céu? Às vezes que eu vi era um gramado verde, bem verdinho, e um monte de gente de camisola branca,
andando que nem zumbis, assim, que nem o Walking Dead, só que todos de branco, não é? Você já viu essas cenas de céu? Todo mundo andando para lá e para cá, uns vão, outros vêm. Por isso que tem aquelas gozações, se o céu é assim, prefiro para o inferno. Aí eles descrevem o inferno, é um lugar de farra, de festa, de mulher, de bebida, de jogos. E o céu é os Walking Dead de branco, né? Não é assim que o diabo apresenta para a gente? Mas isso não é assim. O inferno é pior do que o seu pior pesadelo. O inferno é lugar de tormento eterno. Trevas, dor, choro, ranger de dentes. O inferno é tão terrível que Deus mandou seu próprio Filho para não deixar a gente ir para o inferno. Porque Deus criou o ser humano com todo o amor. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. O ser humano foi criado para ser filho de Deus. Por isso Jesus fala, olha, você pode chamar Deus de Pai. Que pai quer mandar o seu filho para o tormento eterno? Então Jesus veio para abrir caminho para nós irmos para o céu. A ressurreição, o arrebatamento, é para a gente entrar no céu. E Deus também descreve o céu. E eu quero completar essa palavra, foi uma passagem geral, né? Eu quero ir com você para Apocalipse 20. O que antecede essa entrada na vida eterna? Apocalipse 20. Verso 11. O apóstolo João teve uma visão muito grande, muito longa, que é chamada de revelação. Apocalipse. Apocalipsis quer dizer revelação. E ele escreveu um livro inteiro, que é chamado o livro de revelação, Apocalipse. Sabe, esse livro é tão louco que o João estava assim meio embasbacado, não sabia se escrevia, não escrevia, e Jesus fala, escreve, João. Escreve porque essas palavras são verdadeiras e vão se cumprir. Escreve. E ele escreveu. E aqui em Apocalipse 20, verso 11, ele conta assim, eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Alguma vez você ficou chocado quando você sabe que uma pessoa violenta uma criança, estupra uma pessoa e depois esquarteja? Ficou chocado quando você sabe de alguém que sequestra alguém e judia e outras coisas? Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não se engane, diz a Bíblia. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então vai haver um juízo final, um grande julgamento. Parece loucura. Deus não está preocupado em que pareça louco, né? Deus está dizendo o que vai acontecer, o que é verdade, o que é. Olha, Jesus Cristo disse assim, eu vou achar rapidamente aqui, João 5:24. João 5:24.
Olha o que o Senhor Jesus disse. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Porque naquele momento do juízo final, lembra que vão ser abertos livros, o livro da vida de cada um, e vai ser aberto o livro da vida. Se alguém já está ali com o nome do livro da vida, já não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Aleluia? Já está com o nome no livro da vida, já nem entra em juízo, não entra em condenação. Se não tem o nome no livro da vida ainda não vai para o inferno, vai passar por julgamento. Aí vai ser julgado segundo as suas obras. Por isso que se alguém entrega a vida para Jesus, Jesus leva os nossos pecados, Ele toma as nossas culpas, Ele toma as nossas maldições, nós somos justificados por Ele. Justificado é tornado justo. Entende? Porque eu creio em Jesus Cristo, eu aceito Jesus como meu Salvador, então Ele me lava com o seu sangue, Ele me justifica, Ele me perdoa, eu estou remido, e aí eu não vou nem para julgamento. Só que daí Ele fala para mim, agora Alexandre, viva de modo digno do seu chamado. Agora Alexandre, produza frutos de arrependimento. Agora viva para Cristo. Agora, guarde os mandamentos. Esses são sinais de alguém que é salvo. Aleluia! E no versículo 28, João 5, 28, Jesus diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aleluia. Falamos sobre ressurreição dos mortos, falamos sobre arrebatamento, falamos sobre julgamento final, falamos sobre vida eterna. Só faltou falar um pouquinho de como será a vida eterna. Vamos ver se Deus descreve o tapetão verde com um monte de zumbis de avental branco andando. Dá uma olhada só rapidamente em Apocalipse 21. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar é legal, né? Puxa vida. Na verdade, o Paulo teve uma visão do céu, Paulo também foi para o céu. Aqui João viu o céu, mas Paulo também. E Paulo falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu, nunca subiu até a mente de ninguém, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se o mar já é demais, imagina uma coisa melhor do que o mar. Né? E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Um só dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias sem Ele. Pode alguma coisa melhor do que eu estar na presença dEle, com Ele? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aqui ele descreve muito bem tudo mais. Eu vou ler só o versículo 22 agora. E nessa cidade santa, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Ei, viu só? Vai ter reis, vai ter nações. Não é um tapetão verde. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe, eu quero aconselhar você que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque só vai entrar quem tiver inscrito no livro da vida do Cordeiro. Essas coisas parecem loucura, mas Paulo viveu por elas e morreu. Todos os apóstolos. E eu espero também viver por essa verdade. E Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Mais e mais as nações vão começar a fechar o cerco. Ainda essa semana eu vi uma notícia asquerosa na internet de uma mulher que diz pastora, que na igreja deles fizeram um casamento, vão fazer um casamento de homossexuais, porque ela diz que o amor dela é maior do que a religião, e ela faz como é que fala? Um ensaio fotográfico, seminua, entre esses dois homens, que diz lá que são homossexuais. Podia ficar sem essa, né? Dizer que a pastora seminua. Então, é por isso que Jesus deixou essa palavra, a última que eu vou dar aqui. Apocalipse 22, 18. Por favor, leia. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha, eu vou querer fazer depois uma oração pelos santos, baseado aqui no versículo 11. Dá uma olhada aqui, versículo 11. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Essa é a palavra. Essa é a Bíblia. Já ouvi dizer também que estão preparando uma Bíblia nova, mais ecumênica, mais contextualizada. Jesus falou, ai daquele que tirar alguma coisa dessa palavra, ai daquele que alterar alguma coisa dessa palavra.
A coisa não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Jesus te ama muito, Ele não quer que você vá para o inferno. O inferno existe. A gente poderia estar falando aqui sobre muitas coisas. Judas, quando ele escreve a carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, né? É o Judas, irmão de Jesus Cristo, que vem a se converter depois. Judas, ele fala, olha, eu tava querendo escrever para vocês a respeito da nossa comum salvação, mas o Espírito Santo me impeliu a falar sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Já lá no ano 70, na época de Judas, a fé já começava a ser roubada, a ser minada. Imagina agora. Então apegue-se à palavra de Deus, apegue-se às promessas dEle, creia no Evangelho, sabe que Jesus Cristo está vivo, e Ele vai voltar, e vai buscar a sua igreja, e um dia vai acontecer o arrebatamento. Amém? E o arrebatamento é a entrada para a vida eterna. Alguns vão para a morte eterna. Para aqueles que gostam de falar tudo é bom, vão falar, mas que maldade, como é que Deus faz isso? Está tudo avisado. E Ele até incumbiu a igreja, vão e falem isso para todo mundo. Fale para todo mundo, porque quem crê será salvo. E Ele mostra o seu amor por nós quando Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que a gente possa ter acesso a tudo isso. Amém? Vamos nos colocar de pé? Deixa eu fazer uma oração. Jesus Cristo disse assim, li tantas palavras dele, né? Mas Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Deus fala assim, olha, a palavra está perto de você. Ela está na tua boca e está no teu coração. Se você, com a sua boca, confessar Jesus como teu Senhor, você será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. E com o coração se crê para a justiça de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa dele. Eu também gosto de estudar. Humanamente eu preferiria estar falando de outras coisas mais científicas. Mas não tem nada mais precioso do que essa palavra da salvação. Essa palavra pode dar vida eterna. Por isso que Deus fala assim, olha, visto como os homens na sua própria sabedoria não conheceram a Deus, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Por isso essa palavra é loucura para os que se perdem, mas ela é salvação e poder de Deus para os que creem. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem um sinal. Jesus Cristo disse, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra. Quando ele falou isso, ninguém entendeu. Mas depois que ele ressuscitou no 3º dia, os discípulos entenderam. Ele falou que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Existe vida depois da morte. Então existe vida eterna. Então Ele vai voltar mesmo para buscar a gente. O Rei está voltando.
É impressionante como os sinais previstos na Bíblia estão se cumprindo, irmãos. Estão se cumprindo. Não dá ainda para dizer que é daqui a 1 ano, 10 anos, 5 anos, 100 anos, não dá para dizer quantos anos, mas os sinais estão aí. Talvez seja para a igreja acordar. Desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Acorda. Ele vai voltar. O profeta Isaías falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar.